Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Olá, ouvintes da Rádio Liberal Guaporé, está começando aqui o quadro Olho Vivo, um momento com o Gabriel Mello, e hoje a gente vai receber a secretária de Educação do município de Nova Bassano, a senhora Salete Sestonaro Bongiovanni. Tudo bem, Salete? Seja bem-vinda à Rádio Liberal e obrigado por aceitar o convite. Tudo bem, graças a Deus, tudo certo, e agradeço o convite da Rádio Liberal para poder compartilhar algumas coisas com vocês. Muito bem, a gente vai começar conversando sobre a carreira da dona Salete, então, como professora. Como é que foi o início da dona Salete, da sua carreira como professora? Sempre foi o objetivo da sua vida ser professora desde pequenininha? Como é que surgiu essa ideia de você ser professora? Na verdade, eu achava que eu não tinha vocação para ser professora. Eu achava que eu era não iria ter paciência de ensinar. E um professor me disse, o professor Luiz Calderaro disse: Salete, é por isso que existe o magistério e para preparar as pessoas para trabalhar com os outros, né? É uma coisa que a gente aprende e que a gente não nasce pronto, né? Então, eu optei pelo magistério, que era o curso aqui em Nova Bassano, na época tinha, né? E daí a gente estudava de dia, porque os demais, o curso de contabilidade na época era à noite, né? E até porque eu não tinha vocação para os números. Eu sou mais das letras, da área das humanas, né? E sou muito feliz. Fiz o meu magistério, concluí em 1980 com o estágio, e em 81 eu já iniciei o trabalho numa escola da rede municipal, a Escola Francisco Amerino, na comunidade Santa Terezinha, que é a comunidade que eu residia quando iniciei o trabalho, residia com os meus pais. Você, quando era aluna, já tinha o objetivo de ser professora ou foi surgindo essa ideia conforme o tempo? Na verdade, foi com o tempo, né? Foi despertando e me preparando, e me saí muito bem no estágio, né? Enfrentei muitas dificuldades, tive vontade de desistir, mas superei e fiquei com a nota máxima, e eu achei que também isso foi um incentivo muito grande, porque quando a gente tem o reconhecimento das pessoas na evolução do nosso trabalho, a gente se esforça mais, né? E comigo aconteceu isso, foi um incentivo bem, bem grande, porque aquele 10 representava o máximo que eu podia dar, e eu realmente sempre, como professora, procurei dar o meu máximo. A senhora, quando começou, digamos, a faculdade e tudo mais, havia uma certa dificuldade? Quais foram as principais dificuldades que a senhora teve no início, por conta do estudo e tudo mais? Na verdade, eu tinha feito o magistério e depois eu iniciei a lecionar, e só depois, em 1985, eu fui para a faculdade. Fui para a faculdade de férias. Na época, eu queria fazer faculdade e ir para Ijuí. Meu pai me aconselhou a esperar, a fazer o vestibular em Passo Fundo, que daí eu podia ir e retornar todo final de semana para casa. E daí eu aceitei a proposta do meu pai, graças a Deus, porque no ano seguinte, em 84, né? Depois eu comecei em 85, nós fomos a Passo Fundo, eu fiz o vestibular, passei, e realmente ficou muito mais fácil, porque era próximo, e eu vinha para casa todos os finais de semana, né? Mas foi uma experiência muito, muito interessante, porque a gente trabalhava o ano todo. Então, a partir de 1986, eu fui nomeada também no Estado, aprovada no concurso público, né? E eu trabalhava todos os dias nas escolas, e
nas férias eu ainda ia e fazia faculdade, né? Então, na época era difícil, sim, né? Mas a gente se esforçou e conquistou, né? Então, eu sou uma pedagoga da década de 90 ainda, né? Então, é uma experiência de longa data, né? E a gente foi se aprimorando, né? Eu trabalhei bastante nas escolas do interior, né? Trabalhei na Escola Francisco Camerino, depois no estado eu fui para Adão Andreani, que hoje não existe mais. Depois Luiz Anetti, né? Que é uma escola que neste ano que eu estou na secretaria, no ano passado foi municipalizada, né? Então, agora é de responsabilidade do município de Nova Bassano. E depois eu trabalhei na Secretaria da Educação de 93 a 96, quando meu irmão, Agenor Luiz Sestonaro, foi prefeito. E então nós estivemos lá dando um apoio na secretaria. Eu trabalhava como supervisora de ensino. E depois dessa experiência, eu retornei para a escola do município, então trabalhei aqui na comunidade Nossa Senhora Aparecida, na escola Ana Maria Pieta, e naquele ano também retornei para a escola do estado e fui para o Colégio Estadual Padre Colbachini, que também trabalhei como alfabetizadora, né? A minha vida, eu tive 17 anos de experiência como alfabetizadora. Eu trabalhei com classe multisseriada, então várias séries na mesma sala. Na época, nós, professoras, éramos cozinheiras, faxineiras, né? Fazíamos o marketing da escola, porque a gente fazia muitos trabalhos na comunidade, né? Com apresentações, participação em celebrações, né? Então, foi um tempo de muita aprendizagem, né? De muita riqueza profissional. E no Colbachini eu trabalhei um ano na primeira série, né? Alfabetizei uma turma e depois já fui convidada para fazer parte da coordenação pedagógica, né? E então eu fiquei na coordenação das séries iniciais, né? Do primeiro ao quinto ano. E eu trabalhei nisso até 2003, né? 2003 eu larguei o município, né? Optei pela aposentadoria proporcional, fui toda para o estado e lá comecei a trabalhar então como coordenadora pedagógica das séries iniciais e trabalhei com ensino religioso, filosofia, sociologia, ciências humanas. Então, foi um desafio bem grande, porque eu pensei que eu não sabia trabalhar com os alunos adultos, os jovens, né? E porque eu sempre trabalhei com os pequenos, então eu não aprofundei o conhecimento, né? Então, fui resgatar todo o conhecimento lá da faculdade e foi uma experiência riquíssima, porque trabalhar filosofia, sociologia, ensino religioso, são disciplinas que enriquecem muito e fazem a gente conhecer melhor o mundo, né? Então, foi essa experiência que eu tive. Em 2003, daí eu fui, 2004, fui fazer pós-graduação. Daí eu, juntamente com a professora Analice, que agora já partiu, né? Ela estivemos em Casca fazendo a pós-graduação de uma universidade de Itapiranga, Santa Catarina. Também foi uma época muito interessante. Nós fazíamos a pós-graduação nos finais de semana. A gente ia na sexta, no sábado e estudava para valer, né? Com vontade de ser melhor, né? E eu optei pela gestão, pós em gestão escolar, orientação,
Mas eu não tinha interesse em ser gestora. Foi porque era o que eu podia fazer ali. Porque quem fizesse uma especialização teria que ir a Santa Catarina, mais próximo da universidade. Então, eu acabei fazendo gestão e no final do meu curso, no final do ano, teve troca de direção do Colégio Colbachini. E eu fui cotada para ser a diretora, mas eu não tinha esse interesse, né? Mas, no fim, acabaram me convencendo de que eu deveria assumir e assumi a direção do Colbachini em 2007 e fui gestora do Colégio Colbachini até meados de 2015, onde me aposentei. E com a aposentadoria eu achei que eu tinha encerrado a minha carreira profissional. Eu vim para casa, eu estou na minha casa hoje, né? E fiquei com a minha sogra, que já tinha uma certa idade, que ainda vive, hoje está no hospital, e fiquei por aqui. Mas depois de 1 ano e meio, teve troca de gestão municipal e eu fui convidada a ser secretária municipal de educação. E daí estou vivendo esta experiência nesse momento. A senhora comentou sobre a especialização depois na faculdade, mas então no comecinho da sua trajetória dava aula para vários alunos e eram bastante disciplinas, digamos assim, né? Antes de buscar de fato a faculdade. Uhum. Antes da faculdade, sim, na verdade, assim, os alunos eram alunos pequenos, de primeira, segunda e terceira série, né? Então, a gente trabalhava português, matemática, história, geografia, ciências, né? Artes, né? Tudo isso, e a gente trabalhava com várias séries. Então, enquanto a gente ensinava para uma turma, a outra ouvia, esperava a sua vez e depois a gente dava explicação para a próxima turma. Então, normalmente, a gente aproveitava um conteúdo e ia aprofundando conforme o nível de cada série, né? E as crianças aprendiam uns com os outros muitas vezes, né? Até em relação a isso, dona Salete, havia digamos, várias disciplinas e vários alunos por conta da falta de professores? Era mais ou menos por aí? Não, na verdade, assim, tinha poucos professores, né? E o professor era nomeado para a escola, né? Então, quando a escola tinha mais alunos, tinha 2 professores, 3 professores, né? Só tinha mais professores, um cada turma, por exemplo, no Colégio Colbachini, na 15 de novembro, que eram escolas, a 15 de novembro é municipal, e o Colégio Colbachini é estadual. Então, eram escolas de centro, então ali sim tinha uma professora para cada turma, né? E trabalhava também todas as disciplinas com a turma, né? A senhora já comentou que é mais da área das humanas do que realmente, do que de fato das exatas. A senhora buscou letras então para buscar uma especialização? Foi isso, né, que aconteceu? Não, na verdade eu fiz pedagogia. A Ah, pedagogia pedagogia, é pedagogia. o curso mais amplo, né? Então a pedagogia ela me deu a possibilidade até de trabalhar no ensino médio, no pós-médio, né? E também a literatura sempre me encantou, apesar de não trabalhar na sala de aula com isso. Porém, como gestora, também como coordenadora pedagógica, nós acompanhamos os projetos literários do Colbachini, né? Eu participei da primeira feira do Colégio Estadual Padre Colbachini e estou acompanhando até agora já. Nós já comemoramos a 19ª. Este ano vai ser a 20ª. E, a partir do ano passado, nós unimos ao projeto do município, que é o projeto Bassano Leitor, Semana de Arte, Leitura e Cultura. Então, esses projetos de literatura
também nos fizeram crescer bastante, porque a gente teve contatos com muitos escritores, conseguiu desenvolver um trabalho de disciplina, de responsabilidade com os alunos, né? Então, esses projetos, eles são muito significativos, né? Fazendo um pouquinho uma análise da transição, como é que você pode explicar para nós qual foi o maior sentimento da transição da escola para ser pedagoga depois, né, para trabalhar com a pedagogia, e também depois para ser secretária de educação? Qual que é os principais trabalhos que você realizou e a principal diferença que você sentiu? Na verdade, assim, ser professora, eu acredito que é a parte mais prazerosa, né? Ver a Uhum. criança aprendendo a ler e escrever é uma coisa que sempre me encantou muito, né? Depois, na coordenação pedagógica, eu acredito que também foi bem importante, porque ali a gente servia de apoio aos professores, auxiliava quando tinha aqueles alunos mais difíceis, tentava orientar, tentava, na época, a gente até tentava dar umas aulas separadas para que o aluno pudesse aprender as 4 operações, aprender a ler, né? E depois, então, desse trabalho como pedagoga, eu fui para o trabalho das séries do ensino fundamental, séries finais e do ensino médio, e ali sim eu trabalhava uma única disciplina com várias turmas, né? Então foi um trabalho desafiador também, porque há uma diferença muito grande de trabalhar com adolescentes, com jovens e com crianças, né? Então, as crianças, elas dão mais trabalho para a gente, mas elas também são mais amorosas, mais afetivas, né? O adolescente ele é mais espontâneo, ele é, como é que eu vou dizer? Ele muitas vezes expressa uma insatisfação de uma forma mais grosseira, né? E então também é uma experiência, não em relação a mim, professora, mas Uhum. entre eles, colegas, né? Então, são aprendizagens significativas, né? E como professora do ensino médio, eu trabalhava com filosofia e sociologia, então eu fazia muitos alunos escrever. E eu tive o privilégio de ser professora de alguns alunos que eu alfabetizei. Então, foi bem interessante, porque eles foram meus alunos no primeiro, Olha só. segundo e terceiro ano, e fui lá no terceiro ano do ensino médio ser professora deles, né? Então, assim, o que, que a gente percebe? Que as professoras das séries iniciais são fundamentais, porque, assim, aquela aprendizagem que eles têm, a gente vê quando a gente pedia para os alunos, de um modo geral, escrever um texto, eles não escrevem um texto muito maior do que escreviam no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino fundamental, né? Por quê? Porque, na verdade, a escolaridade às vezes faz com que as cobranças façam com que a pessoa, ao invés de desenvolver a capacidade de escrever e se soltar, acontece o inverso. A pessoa começa a Uhum. ter medo de expressar, porque quando a gente escreve, a gente erra, quando a gente pensa muito, não escreve nada, né? Então, assim, eu entendi que nós, como educadores, temos que incentivar muito a leitura, a escrita e valorizar muito. E não é o erro de português que vai tornar o texto Uhum. menos rico. O erro de português pode ser corrigido, né? O importante é colocar a ideia, é expressar o que a pessoa pensa, é assim expressar o mundo do jeito que cada um enxerga, né? Então A senhora, uhum. A senhora eu comentou sobre até a diferença dos alunos. Há uma diferença muito grande na educação do que era antigamente e do que é hoje, né, dona Salete? Como é que a senhora enxerga hoje o mundo da educação? Até a senhora tem uma visão mais ampla, por ser secretária de um município importante que é Nova Bassano, mas como é que a senhora enxerga
a educação no mundo de hoje, nos dias de hoje? Olha, eu acredito que a educação de hoje ela deve estar sempre muito atenta às mudanças, né? Hoje não dá mais para pensar em trabalhar da forma que nós trabalhávamos, né? Porque a gente trabalhava com mimeógrafo, né? Passava as folhas cheirando álcool para o aluno poder fazer. Então, a gente reproduzia muito devagar as coisas, né? E hoje é tudo muito rápido. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que naquela época as coisas iam devagar, mas todas as crianças aprendiam a ler e escrever no primeiro, no máximo no segundo ano, a não ser que tivesse um problema seríssimo. E Uhum. hoje nós temos muito mais problemas, porque as pessoas gostam de tudo muito imediato. E me parece que nós também, como profissionais, a gente tinha muita paciência. A gente explicava todas as vezes que eram necessárias. Hoje, não que os professores não tenham a paciência, eu acredito que é um contexto que fazem com que as pessoas não queiram, elas não querem repetir a mesma coisa. Elas não querem fazer o mesmo trabalho duas vezes. E para aprender, a gente precisa fazer exercícios, repetições, né? Para realmente acontecer uma boa aprendizagem. A senhora hoje ocupa um cargo como secretária de Educação, que certamente há uma cobrança em cima da senhora e tudo mais, mas a senhora também tem uma visão ampla das escolas. Qual é o principal trabalho que a senhora realiza hoje no município? É claro que a senhora enxerga mais as escolas municipais por conta do município, mas também tem uma visão em relação ao Cubaquini, por exemplo, que é a escola maior da cidade. Como é que a senhora atua nessas escolas no dia a dia? Não, mas alguns dias que a senhora costuma ir e tudo mais, como é que a senhora trabalha nesse sentido em relação às escolas? Na verdade, hoje, com os meios de comunicação, com o WhatsApp, a comunicação com as escolas, ela se tornou bem mais fácil, né? Uhum. Então, na época de 90, quando eu trabalhava na secretaria, a gente tinha que ir muito até as escolas, porque era a forma de se comunicar, era direta, né? E hoje não, hoje a gente se comunica diariamente através do WhatsApp, né, que é uma forma bem prática, e a gente vai menos para as escolas. Porém, o trabalho como secretária é um trabalho bastante de pensar e organizar, né? Tem uma parte burocrática bem importante, né? Que se a gente não fizer na secretaria, as coisas não acontecem na escola. Uhum. Então, assim, as escolas são organizadas com direção, vice-direção, as maiores, pedagógico. Então, assim, a secretária, ela está ali para dar uma orientação geral e cada escola faz o seu caminhar, faz as suas programações, né? Então, o que a gente faz é reuniões é, regulares, né? Falando com as direções, os representantes das escolas, o pedagógico, combina ações, né? Hoje nós temos também o programa União Faz a Vida, do Sicredi, que também é uma forma, ele nos ajuda a desenvolver trabalhos muito interessantes, né? Então, nós temos também uma coordenadora do programa União Faz a Vida, nós temos uma representante que também faz a coordenação pedagógica, que é do programa, né? Uhum. Paga pelo Sicredi, que visita a escola mensalmente. Então, assim, no meu ponto de vista, né? Claro que a visita ela é importante, mas a secretária de Educação tem que manter o foco no gerenciamento do todo, de todas as escolas, né? Inclusive o Colégio Colbachini, a gente trabalha de uma forma bem integrada, né? Nós até temos lá salas de aula que nos foram cedidas, temos lá alunos de pré-escola, né, que hoje fazem parte da Magia e Saber, que é uma escola de educação infantil. Nós tínhamos mais de 100 alunos no colégio Colbachini, então a gente trabalha assim de uma forma bem
integrada, né? A gente oferece o transporte escolar para os alunos do município, do estado, né? E a gente também coordena a questão da alimentação escolar, junto com a nutricionista, né? Que também faz parte da educação, né? E todos os demais trabalhos que são realizados, né? Nós tivemos também a feira, a mostra literária, mas nós tivemos também a mostra do programa União Faz a Vida, né? Então, são momentos fortes da educação que podem mostrar tudo aquilo que os professores desenvolvem na sala de aula, e são oportunidades que o aluno tem também de conhecer outras realidades, aprimorar o conhecimento da realidade do município, conhecer e fazer experiências investigativas, né? Nós trabalhamos também com o programa Cooperação na Ponta do Lápis, né? Que é um programa que ajuda a pessoa a se preparar para saber investir bem, né? E investir bem não é só guardar dinheiro, né? Mas é também se preocupar em utilizá-lo da melhor forma e preferencialmente utilizá-lo para o bem das pessoas, né? Para o próprio bem, porque muitas vezes as pessoas fazem um grande capital, mas esquecem de cuidar de si mesmos, né? Então, o capital vira em nada quando a gente não se cuida, né? Então, é importante aprender isso desde cedo, que a economia, ela deve ser feita sim, mas que ela seja voltada para o nosso bem, né? O nosso cuidado. Com certeza, inclusive a senhora comentou sobre os projetos escolares, enquanto eu estava no finalzinho do ano passado na outra emissora, que é de Nova Bassano, inclusive, vieram vários professores e alunos para apresentarem, né, para divulgar os seus projetos. Ô, dona Sareta, a senhora comentou sobre a sua trajetória, e certamente lá no início, talvez a senhora não imaginasse ser secretária da Educação um dia. Você pergunta, então, como é ser secretária da Educação? Eu não imaginava nem ser secretária de educação, nem ser diretora da escola. Eu não imaginava nem trabalhar com os alunos grandes, porque logo que me formei, eu tinha o sonho de trabalhar no magistério. Depois o magistério fechou, e daí eu não trabalhei, e eu achei que nunca mais iria trabalhar. Então, quer dizer assim, o caminho, ele se constrói com as experiências de vida. Na verdade, eu fui me construindo uma professora, né? Com experiências, com capacidades, pela minha participação, pelo meu empenho. Me tornei secretária de Educação e foi um desafio muito grande, porque eu não conhecia ainda a realidade dos bebês, das creches, né? E é uma realidade que tem um movimento muito grande, né? Uma entrada de alunos constantemente, né? Alunos que choram, alunos que os pais têm o coração partido para deixar na escola, né? Então, é uma realidade que eu conheci só depois da minha carreira profissional, depois da aposentadoria, né? Então, assim, a experiência de ser secretária, ela é riquíssima, né? E eu estou, assim, em muitos aspectos, pensando muito o que é ser professor. Porque ser professor é muito mais do que dar aula. Ser professor é viver a vida junto das pessoas, né? E me parece que nós ainda temos profissionais que não se importam muito com isso. Acho que é fazer o trabalho de sala de aula e, e o resto, a família que se vire, né? Mas o professor, ele tem uma influência muito grande. O professor representa para o aluno uma pessoa, um ídolo, né? Principalmente para os pequenos, né? Então, eu acredito que o professor, ele deve aproveitar essa oportunidade para ensinar o máximo, para fazer o melhor, porque as crianças não esquecem as aprendizagens que fazem, né? E, claro, na secretaria também tem o desafio
tem a questão salarial, que é uma questão que a gente sabe que o professor merece, mas tem a limitação de recursos, né? Então, as pessoas têm dificuldade de entender, né, que o FPM é um recurso que ele é igual tanto para o município como o nosso, que tem quase 10 mil habitantes, e um município que tem 2, 3, 5 mil habitantes, né? Então, esse índice, ele muda só quando que tem mais de 10.100 e alguma coisa de habitantes, né? E daí, o que acontece? Esse recurso faz falta para nós, porque nós temos aproximadamente 10 mil habitantes, nós temos mais de 1.000 alunos na rede, nós temos o compromisso do transporte escolar, também das escolas do Estado, né? Daí o pessoal pensa, mas tem o repasse é insignificante perto do nosso gasto. Nova Bassano tem 400 quilômetros de estrada de chão. Multiplica isso por 5 viagens por dia. O preço que está o combustível, o salário do motorista, então é um custo muito alto que o município tem com o transporte escolar. O investimento que o município faz é grande. Então, a gente recebe muito pouco do Estado, né? Na alimentação escolar também, a gente recebe do PENAR. O ano passado, por exemplo, nós recebemos 95, 96 mil reais e nós gastamos mais de 600 mil reais, né? Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender que a educação é esse contexto, né? E nós temos já bastante profissionais, né? Trabalhamos com pedagogas, trabalhamos com auxiliar de alunos especiais, temos estagiários também, monitores culturais, secretários de escola, temos nutricionista. E então, todos esses serviços, eles têm um custo. Então, o dinheiro, ele precisa ser repartido. Então, essa é a grande diferença de quando nós fomos professores, que nós tínhamos que fazer tudo, e hoje os professores, eles têm um apoio muito grande dos outros serviços na escola, né? E eu acho isso muito justo, correto. Mas assim, eu gostaria sim que os professores valorizassem isso, porque nós vivenciamos momentos que a gente se virava nos 30 para dar conta do recado, né? E às vezes as pessoas só enxergam o lado negativo, ruim, né? Mas quero dizer que também em relação à questão salarial, nós estamos estudando desde 2022, né? Fizemos muitos estudos, mas é difícil a negociação, porque os professores gostariam de garantir todos os direitos, e o município não tem condições de pagar todos os direitos. O pessoal fica muito falando que o Fundeb manda recurso para isso. Manda uma parte, manda para pagamento dos profissionais, mas a educação é muito mais do que pagamento de profissionais, né? Então, a gente tem até dificuldade, às vezes, de ser compreendido nessa questão, e eu acho que eu tive que ir para a secretaria para entender melhor, porque eu também já fui professora, já fiz as minhas reivindicações, né? Porque, claro, todo trabalhador deve reivindicar e é justo reivindicar, mas para que a gente possa realmente aumentar o nosso básico, nós precisamos abrir mão de uma tabela, né? E reestruturá-la para que a gente possa, sim, dar conta que o município possa propor algo que realmente pode pagar. Mas estamos abertos ainda para trabalhar em cima disso, para que ela seja, que o nosso básico seja melhorado, sim, e que nós possamos ter, então, um futuro melhor. Ok, então essa foi a secretária de Educação do município de Nova Bassano, a senhora Salete Sestonaro Bongiovanni. Desejo a você, dona Salete, um bom trabalho
um ótimo ano e muito obrigado por aceitar o convite da entrevista. Eu que agradeço a emissora, né, por esse contato, a você, Gabriel, que lembrou de mim, né, e do nosso trabalho, né, e me coloco à disposição também para compartilhar um pouco daquilo que a gente faz e vivencia. Muito obrigada a todos. Tudo de bom. Muito bem, esse foi o quadro Olho Vivo desta semana, que entrevistou a secretária de Educação de Nova Baçu no Salete, Sistonaro Bon Giovanni. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.